palácios da justiça, nos vestimos como ninguém se veste, de paletó, gravata, toga e taier para as gurias, num país tropical, falamos um português que ninguém mais fala, e há uma língua que só é viva na nossa fala e nos nossos livros, que é o latim. Nós que somos tão diferentes, como é que o povo vai acreditar na gente? Então, como construir um discurso da esperança? Como afirmar, aqui na nossa, talvez, posso estar afirmando isso tranquilo, porque afinal estou em casa, né? Vocês é que são visitas, né? Mas como afirmar que hoje o povo tem, nesse processo de lutar pelo direito à cidade, lutar por esse novíssimo direito humano que é o direito à cidade, lutar pelo direito à moradia e aos demais direitos sociais, que o nosso querido Jacques Alfonsin bem lembra, que não são direitos humanos, que são direitos animais, o direito de comer, o direito à toca, o direito a não morrer, da doença. Como esperar da gente da justiça, do pessoal da justiça, que possa vir alguma coisa daí? Eu queria começar esse meu discurso da esperança, tentando nos vender a vocês para também dizer que estamos juntos na luta e podemos ter alguma utilidade nesse processo de luta. A gente não faz a transformação através de uma petição e de uma sentença, mas a petição, a sentença, e esses novos personagens, o assessor jurídico, o promotor, que o velho Luiz Carlos Prestes, nos Cárceres de Vargas, dizia que era o guarda noturno da burguesia, ele tinha toda a razão, né? Esses personagens têm um novo papel. E eu queria começar lembrando uma pequena passagem de uma decisão do Tribunal, do STJ, o tribunal que fica em Brasília, e que tem no seu plenário uma escultura que custou $800 mil à época da inauguração do prédio, uma modesta escultura, que tem um pretensiosíssimo nome, se chama O Olho de Deus. Como se o Todo-Poderoso não tivesse mais o que fazer do que espiar o que eles fazem lá dentro, né? Mas esse tribunal, enfrentando uma outra coisa que a gente não tinha naquela época, que eram as ações coletivas, ele afirma: o Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos externos da administração, pois pode analisar ainda e agora as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade. Portanto, cada vez mais nós percebemos, no tema da ordem urbanística, de uma forma muito viva e muito intensa, a participação do judiciário no controle, na limitação, na restrição, no impedir e, no mais importante, no agir sobre a administração, a omissão da administração pública. Cada vez mais nós encontramos ações coletivas, que era também um outro bicho que a gente não tinha na época, propostas ainda tristemente propostas, quase na sua totalidade, pelo Ministério Público. Vocês vão dizer, por que tristemente? Afinal, eu sou do Ministério Público Federal. Por quê? Quer dizer que o promotor não é um aliado? Sim, ele é um aliado, né? Ou deve ser, ele é pago para isso, né? Portanto, esse novo sujeito que surge na cena e que deve ser encarado pelos movimentos populares como um aliado seu, porque ele é pago para fazer com que a Constituição pegue, exista e saia da sua condição de palavras e exista na prática. Portanto, a gente tem que ter, com relação a esse servidor público, uma atitude não de constrangimento, mas uma atitude de cobrança. É preciso que se mude, com relação a promotores e procuradores, a atitude do povo de pedinte. Os promotores e os procuradores são servidores públicos
e tem o encargo de fazer com que a Constituição e as leis peguem em vacina, já que nesse país as leis são como vacinas, umas pegam, outras não pegam. É para isso que existe o Ministério Público, para fazer com que elas peguem todas. Portanto, que os direitos sociais não sejam uma ficção, algo não realizado, mas que existam concretamente na vida. Portanto, é preciso, sim, que o povo tenha, com relação a esse sujeito, que é o Ministério Público, essa atitude. Não de pedinte, mas a atitude de quem é chefe, quem é o destinatário primordial da atuação do Ministério Público. E o mesmo vale por uma estrutura que, de alguma forma, é nova, que são os advogados oficiais do povo, a Procuratura dos Pobres, que é a Defensoria Pública, tanto estadual quanto federal. Elas podem, devem e vêm crescendo e assumindo um papel muito bonito, inclusive com a contrariedade do Ministério Público, que não está gostando desse novo personagem na cena, que parece algo absolutamente bizarro. Achar que seja ruim que o defensor público possa também entrar com a ação civil pública, possa também ele assessorar os movimentos populares, as associações de moradores. Mas o que eu quero dizer, que eu acho que isso sim é uma tarefa nova e que nós temos, que independentemente desses dois personagens, Ministério Público e Defensoria Pública, nós precisamos assumir e incluir no nosso processo de luta, e eu diria até, tenho 10, maravilha, cartão amarelo, incluir nesse nosso processo de luta, que é, inclusive, eu diria, provocativamente, inclusive, quando pensamos nos projetos de financiamento da luta, que é os movimentos populares, as associações, as ONGs, assumirem também o protagonismo, não só na luta concreta do resto do chão, mas também nesse novo espaço, que é um espaço que sempre foi tão hostil, que começa a se abrir para o povo, uma nova arena de lutas, de construção de fatos políticos, um novo espaço de efetivação dos direitos, que é o judiciário, onde tradicionalmente ele foi um espaço da negação desses direitos, que são os próprios movimentos, as próprias associações, não só fazerem a representação, elas mesmas entrarem com as ações civis públicas. É preciso que a associação de moradores, que não apenas represente ao promotor e fique esperando que ele se sensibilize com a questão. O povo já pode diretamente exercitar, através das suas entidades representativas, ele pode exercitar essa nova face da cidadania, que é o direito de ser cidadão em demandas coletivas que buscam a efetivação de direitos sociais. O direito à creche, o direito a uma abstenção do Estado, a não promover a remoção, a relocalização, sem que se cumpra o Estatuto da Cidade, quando ele estabelece os princípios da gestão democrática e da participação concreta da população, sem que se assegure um local, se for para mim, eu não estou, para a relocalização, em que se tenha garantido não apenas o teto, não apenas a casa, não apenas as condições que Arthur Zanella, há 40 anos atrás, assegurou quando da remoção da aldeota para a Restinga, mas que se tenha a casa com a cidade, como tu lembravas. Isso não é fantasia, isso não é boa vontade do administrador, isso é direito. E é direito que, se o promotor não entendeu, se o coitadinho ainda não percebeu que aquilo é tarefa dele, a gente tem como exercer concretamente, diretamente, sem a mediação de ninguém. É preciso que a gente esteja preparado para inserir no processo de luta também as intervenções judiciais. E em todo esse processo dos megaprojetos, isso está presente.
Eu tenho aqui uma série de casos, que claro não vou falar, mas vou deixar por aqui, uma série de casos, alguns de São Paulo, outros daqui, em que a omissão do administrador foi rompida por demandas coletivas, por processos coletivos, por intervenção do judiciário. A gente não muda a vida, a gente não faz a revolução com uma petição, mas a gente pode inserir esses embates no processo tanto de fomento da organização do povo, de estímulo para a luta, né, mas também como uma forma de, concretamente, também nesse aspecto micro e ligado a todo o processo de luta, entender que o pessoal do direito, o pessoal de paletó e gravata e de toga, eles também cumprem um determinado papel na luta do povo pelos direitos sociais. Eu queria terminar lembrando uma passagem de Bertolt Brecht, daquelas que a gente tinha nos cartazes, Valdir, daquelas que a gente tinha nas camisetas, e ele diz: nós pedimos com insistência, não digam nunca, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão e os mega empreendimentos, em que corre sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei ou medida provisória, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural. E eu diria hoje, né, é natural que vocês estejam aqui na Faculdade de Direito. É natural que o povo do direito esteja junto do povo na luta por uma vida melhor, pela realização concreta de direitos humanos. Não digam nunca que é natural que eles não entendam a luta e que eles não se engajem nesse processo de luta, porque, além de não ser natural, é dever da gente da justiça estar com o povo na realização de direitos humanos.